Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 17 anos, tive um filho com 13 anos. Atualmente ele tem 3 anos. Meu namorado se chama Lucas, ele tem 21 anos agora e a gente teve o Vitor com 17 anos. Quando eu soube que eu estava grávida, foi um choque para todo mundo. Todo mundo ficou espantado porque eu era ainda criança da família, com 13 anos ter um filho não é nada comum e a minha família era super conservadora, então todo mundo ficou muito espantado, todo mundo ligou na minha casa e brigavam muito com a minha mãe, culpavam muito minha mãe. Minha mãe, ela ficou muito desapontada comigo, ela não ficou gritando comigo, não ficou me xingando, não me bateu, nada do tipo, mas eu sei que ela perdeu muita confiança em mim, ela ficou muito decepcionada, acho que isso que foi pior pra mim. E meu namorado, ele ficou espantado, porque ele sabia que ali a vida dele estava começando de verdade, ele tinha que começar a trabalhar, ele já trabalhava, mas agora ele tinha que trabalhar com uma ênfase diferente, com um objetivo diferente, ele sabia que ele estava virando um homem de verdade. E pra mim, minha vida toda mudou, porque tudo que eu fazia que era pra mim, eu tinha que fazer pensando no Vitor, todas as minhas atitudes eram viradas pra ele, tudo que eu fazia eu tinha que pensar nele. Minha família no começo foi muito difícil pra eles aceitarem, porque eu era muito nova, eu era a mais nova da família, então ao longo do tempo foi todo mundo acalmando um pouco, foi aceitando mais, todo mundo dava presentes, todo mundo me visitava, ia em chá de bebê, coisas do tipo. A minha tia teve o filho dela na mesma época que eu tive o meu, então eles têm a idade muito próxima. E amenizou um pouco isso, por ter 2 crianças que brincavam juntas. E agora é como se sempre fosse assim, como se não fosse diferente, como se a idade não importasse mais, porque as 2 crianças são iguais, estudam, são super inteligentes, então eu acho que a idade já não importa mais tanto agora. Sempre falam, sempre lembram, mas com menos espanto, menos indignação do que quando eu engravidei. Na escola, quando eu engravidei, todo mundo ficou muito espantado, porque eu tava na 7ª série. Então, todo mundo, nossa, a menina da 7ª série tá grávida. Mas, ao longo do tempo, os meus amigos foram muito legais comigo, eles me ajudaram muito, porque teve aquele surto da gripe suína e eu não podia ir pra escola. Então, a minha amiga ia todo dia em casa, ia toda semana em casa, me ajudava a fazer provas, me ajudava a fazer trabalhos. Tive meus amigos muito próximos de mim. Eu não tive nenhum tipo de preconceito, pelo menos eu não ouvi nada que alguém disse, nenhuma piada, coisa do tipo. Não aconteceu comigo. A minha diretora foi muito legal comigo, ela me permitia fazer prova em casa, me entregar trabalhos para ganhar nota. E eu concluí o ano do mesmo jeito. Eu aprendi as mesmas coisas, tive muito apoio dos meus amigos para aprender, para fazer as provas, para fazer os trabalhos. Então, acho que na escola eu não sofri nenhum preconceito, não foi barra nenhuma, porque foram pessoas muito legais que ficaram do meu lado, a diretora foi muito legal e acho que isso me ajudou muito, porque muitas vezes as meninas são inchadas, sofrem muito preconceito, bullying e coisas do tipo, e comigo isso não aconteceu. Então, foi bem tranquilo na escola por ter recebido tanta ajuda de várias pessoas. Trabalho, mas o meu namorado trabalha no banco, ele tem um bom emprego, ganha um bom salário. E a minha mãe, eu moro junto com a minha mãe, então minha mãe despesas de casa, ela cobra as despesas de casa. O Lucas, mesmo sem uma determinação do juiz, ele paga 30% do salário dele, às vezes mais, então a gente não teve problema com dinheiro, porque ele sempre trabalhou, antes de a gente ter um filho ele trabalhava, e depois ele arranjou um emprego bem melhor, que ganhava um salário bem melhor. A minha família sempre dá presentes, eu não tenho como trabalhar porque eu estudo, eu estou no ensino médio,
pra fazer vestibular agora, então eu não tenho tempo pra estudar, eu fico o dia todo na escola, não tenho tempo pra trabalhar, eu fico o dia todo na escola, então não tem como trabalhar mesmo, mas aí meu namorado cobre todas as despesas que a gente tem, a minha mãe também, a mãe dele, a família dele ajuda também, então foi bem tranquilo, a gente não passou necessidade, não teve que pedir nada pra ninguém, tudo que veio porque as pessoas davam presentes, ele comprou tudo que precisava, a mãe dele comprava, minha mãe comprava, então foi tranquilo em relação financeira, que ele sempre teve um trabalho, sempre ganhou o salário dele. Como eu tinha 13 anos, eu não usava nada de métodos anticoncepcionais porque eu não imaginava que eu poderia engravidar, ele também não imaginava que isso poderia acontecer. A gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente. Sempre com outras pessoas, a gente vê acontecendo, mas a gente não acredita que vai um dia acontecer com a gente. Então a gente não se preocupava com isso. A gente tinha relação e não pensava que isso poderia engravidar, as consequências que trazia. Como era só eu e ele, a gente não pensava em nenhuma doença. Então eu não usava nada, eu não imaginava que eu ia poder engravidar qualquer dia. Eu não me preocupava com isso. Depois que o Vitor nasceu, tudo mudou. Os meus horários mudaram, meus objetivos mudaram. Eu já pensava em passar num bom vestibular, fazer uma boa faculdade, em trabalhar para poder dar o melhor para ele. Eu não fazia nada pra mim, eu não tinha tempo pra fazer nada. Quando ele era menor, qualquer coisa que você vai fazer, você levava ele pra fazer isso, levava ele pra fazer aquilo, você perde totalmente sua liberdade. É difícil você aceitar que eu quero fazer uma coisa, às vezes você fala, eu vou fazer tal coisa, você para, lembra, fala, não dá por causa disso. Com o tempo, você já vai percebendo essas coisas mais rápido, não é tão difícil pra você aceitar que você pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Você vai se acostumando com isso, já passa a ser automático pra você. Não vou fazer tal coisa porque não dá pra fazer, eu vou ter que levar o Vitor, vou ter que fazer o Vitor. Minha vida inteira mudou, é tudo direcionado pra ele. Eu vou pra escola e volto pra escola rápido pra poder ficar com ele. Qualquer tempo, qualquer hora que eu tenho com ele é preciosa, porque ele teve que entrar na escola com 9 meses, porque eu estudava e eu não podia parar de estudar. E ele passa o dia todo na escola agora, então de noite é a única hora que a gente tem pra se ver. E é horrível, porque a criança sofre com isso. As atitudes que a gente tomou, eu e o Lucas, de ter tido um filho tão cedo, a vida inteira do Vitor vai refletir nele. Ele vai sofrer diretamente ou indiretamente com as escolhas que a gente fez. Então a nossa vida mudou totalmente e a dele também vai ser diferente em algumas horas, ou em algumas vai ser como se fosse em qualquer idade ter tido um filho. A minha vida social, ela não mudou muito porque eu saio bastante, saio com meu namorado, o irmão dele. Eu tenho os meus amigos, ele tem os dele, tem os nossos amigos em comum, então a gente sai bastante. Eu tive muita ajuda da minha mãe, da minha sogra, que ficam bastante com ele pra gente sair. A gente tem um pouco de liberdade pra ir em vários lugares, quando a mãe dele fica ou a minha mãe fica, mas a gente às vezes fica privado de algumas coisas, por não ter com quem ficar com ele, então a gente fica em casa. E eu também, se eu tô sozinha na minha cidade, porque a gente mora separado, se eu fico sozinha na minha cidade, tem dias que eu não posso ir pra algum lugar, ou ele não pode ir, você perde muito da sua liberdade. Qualquer coisa que você vai fazer, quando você tem um filho, você perde sua liberdade. Você tem que primeiro ver se dá por causa dele, e depois você pensa se você vai fazer a coisa ou não. Mas foi bem tranquilo ir pra todos os lugares, qualquer lugar que a gente quisesse ir, a gente sempre dava um jeito de ir, e ele nunca sofreu com isso, ele nunca ficava chorando por isso, ele sempre foi ele entendia bastante que a gente saía, então a gente teve um pouco de sorte com isso, porque tem criança que não se separa dos pais nem por um minuto, e o Vitor não foi assim, ele permitia que a gente saísse, fosse pra praia, coisas do tipo, então foi mais... Olha ali e fala assim, ó, tchau! Tchau, beijo! Manda um beijo.
aí?